por acima de tudo, amor. Bem, agora no segundo bloco eu queria aproveitar a oportunidade de contar alguma coisa sobre a nossa experiência para que vocês possam saber que aqui está dando certo, por que não repetir ou tentar fazer aí na sua cidade e passar essas informações para todas as pessoas que estão na área de saúde. Uma das experiências que eu gostei muito foi quando eu enxerguei o fato que eu tinha uma arrecadação menor de apoio no incentivo fiscal, que é muito significativo para a gente pagar a diferença que o SUS não cobre. Foi muito importante que eu falei primeiramente com todo o corpo clínico, que é o responsável pelo cuidado principal do paciente, e falei também com toda a equipe de colaboradores, não com todos de uma vez só, mas pelo café, pelo almoço e também pelas lideranças. E tem algumas experiências que me deixaram assim, muito motivados, espero que sirva para vocês. Quando foi na cidade de Jales, que nós temos lá 360 colaboradores, foi interessante que eu me reuni com meia dúzia de lideranças dia 9 de janeiro. E qual foi minha surpresa? Que atitudes simples, mas muito simples, dentro de um hospital, gerou tanta economia. Eu me lembro que era dia 9 de janeiro, quando chegou no dia 29 de janeiro, 20 dias depois, eles me mandaram uma cópia que eles já estavam com a leitura da conta de luz, que tinha de 135 mil de energia que gastava no mês, eles já tinham economizado por dia R$1.000 por dia. Quer dizer, em 30 dias seria economia de R$30.000. Quando foi no mês de fevereiro, eles conseguiram fazer mais uma economia, baixaram para diminuíram R$36.000. No fato da consciência de cada colaborador de apagar a luz na hora que saía da sala, de apagar o ar-condicionado, de atitudes simples, muito simples, é muito significativo. Foi mais de 30% de economia. E a gente pode dizer economia ou é desperdício? Sim. Era desperdício. Dentro dessas atitudes, de uma atitude que foi da consciência das pessoas, dá para se imaginar dentro do hospital o tanto de desperdício que tem dentro do hospital. As pessoas às vezes precisam de uma ferramenta que é esterilizada e abre duas. O consumo de gases, coisas pequenas, simples. Todos nós temos que ter mais consciência, chamado no desperdício. E a gente tem que fazer essa lição muito bem feita, mas tem que compartilhar ela com todas as pessoas e dizer que antes da gente procurar diminuir ou demitir alguém, a gente tem que fazer a lição de casa muito bem feita. E eu tenho tido estou muito impressionado com o apoio que eu tenho tido dos nossos quase 4.000 colaboradores. São pessoas que têm sentimento profundo pelo trabalho, pelo amor, pela obra, e que estão fazendo esse tipo de experiência, esse tipo de prova que havia realmente um desperdício, porque não precisava ter aquele tanto de consumo de energia dentro de Jales. Lá em Porto Velho, na unidade de Porto Velho, no primeiro mês, eles gastavam de refeição, um hospital pequeno, com 160 colaboradores, uns 30 médicos, mas que atende 500 pessoas por dia. Jales atende 1.000 pessoas por dia. E foi muito interessante que eles bateram firme em cima da comida. Muitas pessoas recebiam um prato de comida tamanho grande e deixavam um terço, deixavam um tanto. E eles avaliaram que poderia diminuir o prato de comida bem menor e oferecer para a pessoa o segundo prato, mas sempre tudo que tinha em abundância reduzido pela metade. Aconteceu que de R$35.000 de comida que se gastava num hospitalzinho daquele tamanho por mês, baixou para 17.
faltou alguma coisa? Não, não faltou nada. Só teve consciência e diminuiu o desperdício. Baseado nesse fato, eu pedi para colocar um cartaz aqui no Hospital de Barretos, que é um refeitório que se alimenta mais de 3.000 pessoas, e dizer, o que você põe no prato, nós vamos observar se você, o que pôr no prato, espero que você coma, porque se desperdiçar vai ter advertência. Para pôr na consciência das pessoas que o desperdício também é um pecado, porque você está jogando fora uma coisa que você, não me custou, eu ganhei, mas e daí? Mas você está jogando fora. Sim. Tem muita gente precisando. E há pouco nós estávamos falando do Padre André, eu aprendi muito com ele, quando que às vezes uma pessoa errava no tanto de comida que punha no prato dele, e punha mais do que ele seria capaz de comer. Ele só pedia para esperar mais meia hora, mas ele ficava comendo até não deixar um grão no prato. Isso é a prova de um santo sobre o desperdício. Isso me tocava profundamente. Agora eu estou muito rígido nisso, assim. Vamos pôr na cabeça que nós temos de fazer a lição bem feita de casa. Qual é a lição? Cortar o desperdício. Porque nós não podemos fazer economia no remédio, nós não podemos diminuir a qualidade do tratamento, mas nós temos uma gordura imensa no desperdício. E juntando as 3 unidades, Porto Velho, Jales e Barretos, nessa atitude, como eu falei de Porto Velho, da economia da comida, do desperdício, de Jales da luz, dei um ponto só. Olha o tanto que nós chegamos. Nós chegamos a uma economia de 1 milhão num mês, entre Barretos, Jales e Porto Velho. Então, você fala, mudou alguma coisa na essência de qualidade? Não, a qualidade se manteve intacta. E tem mais para buscar. Então, essa é uma experiência que eu tenho que compartilhar com vocês e mostrar que nós estamos fazendo isso não porque o diretor-geral, o presidente da instituição impôs. Não, eu estou pondo na consciência das pessoas que nós temos que fazer um esforço imenso, primeiro dentro de casa e depois tomar atitudes se caso as coisas continuarem para o caminho que estão indo. Mas e pela fé que eu estou imaginando que eu só vou entrar em condições de ser pessimista, de pensar em diminuir, em demitir, se eu tiver, só se não tiver o dinheiro no banco nem para pegar emprestado e nem de forma nenhuma. Aí pode ser que os médicos não tenham dinheiro para receber, então não pode trabalhar. Mas fora disso, nós temos de tentar fazer muito bem feita a lição dentro de casa. Entendeu, Padre Fernando? Por que eu estou preocupado com isso? Porque eu estou passando, eu vim agora de Porto Alegre, eu recebi agora o pessoal do Rio de Janeiro, a gente está trocando ideia com vários serviços no Brasil inteiro, está vendo a angústia de todo mundo. Eu pergunto, qual a primeira atitude que vocês tomaram? Nós cortamos o atendimento do SUS, nós diminuímos o atendimento do SUS, e aquele lugar que fica diminuído do SUS, nós atendemos um particular, um convênio. Quer dizer, a corda sempre estoura do lado mais fraco. Ela rompe do lado mais fraco. Quem está pagando a conta? Os pobres. Vão esperar na fila, vão sofrer mais, estão entrando em mais dificuldades. Então, por isso que eu estou um pouco angustiado e dividindo essa responsabilidade de dizer nesse programa que o projeto que nós vivemos aqui chama Hospital do Amor. Ele tem provas de ter passado muitas crises, muitas dificuldades e pela fé ele superou. Eu não estou dizendo que eu não vou tomar algumas atitudes se faltar tanto dinheiro quanto estão se prevendo. Sim, mas eu estou primeiro convocando firmemente a minha equipe para fazer o desperdício e para trabalhar mais. E pedir para melhorar a consciência. Estou buscando apoio em lugares, em cidades que nunca busquei apoio. Falo, olha, nós temos muito paciente daí. Nos ajude a fazer alguma coisa, porque nós estamos muito necessitados esse ano. Ter humildade, aumentar a humildade. Então, Padre Fernando, eu queria que o senhor, o Padre Túlio, aprofundasse nesse tema. Como é que um cristão deve profundamente pensar nessa hora em ficar confortável e não sabendo que é uma crise que está pegando as pessoas que vão sofrer mais são os pobres doentes. É interessante, Henrique, que
as coisas são bem palpáveis, né? O Padre Túlio falava que a crise atinge todo mundo. Se falta, eu vejo até lá na minha paróquia, metade dos meus paroquianos estão desempregados. Isso eu sinto até na oferta, no dízimo. A gente sente palpável em tudo mesmo, né? Mas é aquilo, se nós não temos o olhar sobrenatural da fé, a primeiro momento, é o que eu falo até nas visitas nas casas, para todo mundo, nós todos entramos em desespero. Porque a tendência é faltar as coisas, então o caminho a ser feito é justamente, nós devemos fazer tudo que está ao nosso alcance. Mas tendo esse olhar da fé, que Deus ele também, porque Ele nos ama, nos quer bem, Ele vem também em nosso auxílio. Quando Ele nos encontra fazendo a nossa parte, e Ele quer nos ajudar também para criar o reino dele na terra. Você comentava tudo isso, Henrique, eu me lembrava de um poeta francês, cristão, católico, que acredito que o Padre Túlio estudou, Péguy, que ele, um homem que muito simples, morreu na pobreza, mas ele dizia assim que existia 3 irmãs, a fé, a esperança e a caridade, que você falava da esperança, né, Padre Túlio? E que nesse caminho, as 3 irmãs foram atravessar uma estrada. Daí, no meio do caminho, a esperança era mais pequenininha e a fé era uma irmã mais alta, a caridade outra. Mas no meio do caminho, a esperança parou. E por que parou a esperança? Daí parou a fé e parou o amor. Que era a esperança que impulsionava tanto a fé quanto o amor. E nesse nosso caminho de fé, se nós perdemos essa esperança, que é esse olhar que tudo está nas mãos de Deus, nós vamos caindo. E esse mesmo poeta, ele passou também essa crise na vida dele. Quando na França, a França passou por uma peste muito grande e ele tinha 3 filhos. E os 3 filhos pequenos dele ficaram com a doença. E naquela época não tinha vacina, não tinha nada. E daí ele pegou os 3 filhos no braço e foi até Lourdes com as crianças, fez uma peregrinação a pé com os 3 filhos pequenos no braço. E quando ele chegou na Gruta de Lourdes, ele colocou as crianças na gruta e falou para Nossa Senhora: Mãe, esses filhos não são meus, são teu. Cuida da senhora, porque eu não posso fazer mais nada. O que eu podia fazer, eu já fiz. E daí, naquele momento, as crianças foram curadas imediatamente. Então, nós vemos a fé daquele homem, né? Ele teve esperança, ele fez o caminho e, no fim, Deus deu a resposta. Então, nós sabemos que temos um caminho a ser feito, mas nesse caminho de esperança, requer de nós esse olhar sobrenatural, que tudo está nas mãos de Deus, e Deus quer que nós façamos a nossa parte. E é uma coisa interessante que eu aprendi com o senhor no retiro que eu fiz, que o senhor coloca muito bem que no tempo que a gente quer muitas coisas com resposta muito do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa angústia, no nosso momento. E as respostas no tempo de Deus são no tempo de Deus, não são... nós precisamos ter fé, que não adianta que você pode dizer, porque isso não aconteceu hoje, eu vou perder minha fé. Então, não, isso não aconteceu hoje, mas eu vou seguir em frente, honestamente, perante a Deus, o que eu tenho que fazer de melhor. E aí, eu acho que tem um momento certo, e principalmente nós estamos vivendo o ano da misericórdia, eu fico muito mais... Esse ano eu acho que Deus estabeleceu uma forma de mostrar que nós temos de esperança a misericórdia, porque nós estamos passando muitas dificuldades, é um ano muito difícil para todos nós. Nós temos ao todo 6.000 pacientes nas nossas portas de entrada todos os dias. E eu fico muito preocupado de ver que muitas instituições grandes já tomaram a atitude de diminuir 1.000, 2.000 atendimentos de SUS por dia, porque eu acho assim que faltou fé. Tem que tentar pular de frente com a sociedade e buscar o último recurso para depois você realmente tomar as atitudes que
que quem está sofrendo mais de todas essas atitudes vão ser muito mais em relação aos pobres. Então, acho que no terceiro bloco, eu estou querendo aprofundar a nossa experiência, a nossa fé, para que todas as pessoas que nos assistir nesse programa possam pôr um pouco na consciência a necessidade que você tem de saber a importância da sua cidade ter uma obra que é uma obra que acolhe preferencialmente os pobres, que você possa lá ver o que você possa ajudar. Se você não tiver dinheiro para dar, que vai lá dar seu tempo, que ele já pode ter um apoio, porque deve estar mandando o funcionário embora, deve estar com dificuldade de contratar pessoas. Então, não sei, eu estou dando aqui uma opinião e uma colaboração como cristão dos caminhos que eu acho que nós temos que percorrer. E por isso, no terceiro bloco, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a nossa experiência e o que nós podemos fazer para ajudar todas as instituições também que passam pelo mesmo problema que nós estamos passando. Voltamos no terceiro bloco. Por assim